Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dar início à minha fala agradecendo a presença de vocês, as companheiras de mesa e também pela oportunidade, pelo convite para falar. Como acadêmica, não tem prazer maior do que ter a chance de divulgar a nossa pesquisa, principalmente quando ela diz respeito a temáticas tão sensíveis e que, como a gente espero poder mostrar, exigem ainda uma reflexão e uma visibilidade que ainda não foram, que não têm sido destinadas a esse tema. A temática da violência doméstica é uma das principais bandeiras feministas, da violência em geral, da violência contra a mulher, e tem sido um fio condutor das ações políticas e das mobilizações políticas dos diversos movimentos feministas. No entanto, nós temos ainda uma dificuldade muito grande no nosso país em reconhecer que os fenômenos sociais em geral e o fenômeno da violência em específico está articulado com o racismo. Então, em diversas nós falamos sobre diversas formas de violência, mas dificilmente nos lembramos que o impacto do racismo determina formas diferentes de violência para homens e mulheres negros e negras. Então, a minha pesquisa foi nesse sentido. Foi uma pesquisa exploratória, onde eu busquei verificar, e por meio de entrevistas com mulheres negras, verificar dinâmicas, práticas e sentidos estabelecidos na prática violenta, ou na violência que elas sofriam, e que estivessem pautadas não apenas no gênero, na condição de serem mulheres, como também na raça. E os resultados foram bastante surpreendentes e, embora muitas vezes, muito sutis. Então, esse eu acho que é o maior desafio em falar para vocês, que no trabalho de pesquisa a gente tem mais espaço para ir retomando as cenas, indicando como a raça participa delas. Eu acho que o meu desafio hoje é passar para vocês isso de uma forma um pouco mais condensada. A dissertação, o nome da dissertação do trabalho, da pesquisa, é Tramas e Dramas de Gênero e de Cor, a violência doméstica e familiar contra mulheres negras. Está disponível no repositório institucional da UNB, então, jogando no Google o meu nome ou o título, vocês podem encontrar de uma forma mais detalhada. Então, de uma forma geral, o que eu tive a oportunidade de retomar a partir da fala das minhas entrevistadas foi que a maior parte das dinâmicas em torno da cor ou raça das mulheres e homens envolvidos nos cenários de violência, muitas vezes, na maior parte das vezes, dispensava a menção direta à raça ou à cor. Ou seja, quem estuda raça, quem estuda as relações raciais brasileiras, sabe que uma das questões, das especificidades, uma peculiaridade do racismo brasileiro é justamente esse caráter velado e muitas vezes sutil, que constitui um caráter muito perverso, porque muitas vezes é mais difícil de se aprender as dinâmicas que determinam desigualdades, violências e barreiras ao acesso a direitos. Então, o que nós temos, muitas vezes, são violências que não são nomeadas. Isso também é um resultado muito nítido da pesquisa. Pelo menos nos últimos 30 anos, os esforços dos movimentos feministas e das políticas públicas tiveram bastante resultados para as mulheres, para que elas pudessem nomear a violência e identificar as situações de violência em que elas estavam envolvidas, que elas estavam vivendo. A mesma coisa não me parece que aconteceu quanto à questão racial, apesar dos múltiplos esforços dos movimentos negros e movimentos de mulheres negras no nosso país. Então, as entrevistadas tinham uma dificuldade muito grande de falar, reconhecer situações de racismo como situação de racismo, a ponto de se colocar questões de como abordar. E, de fato, o que eu encontrei muitas vezes não era a menção explícita da situação de racismo, eram questões muito sutis que eu pude observar depois no montante das entrevistas, observando algumas recorrências das quais eu vou falar para vocês agora. Então, muitas vezes, a questão racial não aparecia como uma menção diretamente negativa ou ofensiva à dimensão racial, e muito menos de forma direta e explícita. Nós temos, nos estudos sobre violência doméstica, uma discussão sobre o poder disciplinador, que seria, na nossa sociedade patriarcal, essencialmente masculino. E
E o que eu encontrei foi que esse poder disciplinador ele nunca está descolado da questão racial, ou seja, o poder disciplinador ele tem também uma cor, e ela é branca. Como um lugar, a branquitude é um lugar de autoridade na nossa sociedade e não apenas a masculinidade. Então, esses dois aspectos se conjugam na violência. A cor, raça das mulheres indica também, se nós temos o sexo, o gênero, o fato de ser mulher, indica uma expectativa quanto aos papéis e os lugares que a mulher pode ocupar nas relações domésticas e familiares, mas também a sua cor. E esse foi um dos achados, que os parâmetros de envolvimento nos relacionamentos, as expectativas dos parceiros e parceiras, ela também passa pela cor dessa mulher. Então, mulheres de cores diferentes recebem expectativas diferentes. E, no caso das mulheres negras, de forma específica, esse papel que se espera que elas desempenhem destoa, muitas vezes, do que a bibliografia feminista, do que os estudos feministas entendem como o papel da mulher. A questão da fragilidade é uma delas, e eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é que a forma como as mulheres negras, nós, mulheres negras, somos representadas através da história, isso persiste não apenas como uma coisa distante, ou na propaganda, ou na televisão, mas também como representações que otorgam sentido para as nossas relações sociais, inclusive nas situações de violência doméstica e familiar. Então, o que eu encontrei, eu vou tentar mostrar isso para vocês, são formas de violência que os estudos sobre violência doméstica em geral, quando não incluem o recorte racial, ainda não estão muito atentos, não haviam identificado. Então, por isso mesmo, o estudo teve muito um caráter exploratório, e eu acho que, se eu conseguir mostrar que existe um fenômeno e que ele merece ser melhor investigado e envolver políticas públicas específicas, então esse é o meu objetivo. Não é um trabalho de se fazer sozinho, é mais um início. Então, eu utilizei nomes fictícios. Sempre que eu falar com vocês, os nomes são nomes fictícios. Eu tenho 3 casos principais em que eu me centro. O primeiro deles é da Manuela. A Manuela é uma mulher parda, que se classificou como parda, negra, portanto, e ela narra uma situação de violência doméstica já na casa materna, paterna, no ambiente familiar, em que ela tinha irmãs mais claras do que ela. E essas irmãs e ela recebiam atribuições distintas, não apenas nas relações familiares, como nas tarefas domésticas. Ela, como irmã mais escura, a ela eram atribuídas as tarefas domésticas e não as outras irmãs. Então, eu acho que esse é um primeiro cenário para indicar a sutileza do racismo e como o racismo, na nossa sociedade, atribui lugares diferentes às mulheres. As outras irmãs não eram atribuídas esse tipo de serviço, de trabalho doméstico. Se esperava apenas que ela desempenhasse tais tarefas. E, em nenhum momento, o pai, que era quem lhe atribuía essas tarefas, dizia que era porque ela seria mais escura. Mas isso acontecia, e a gente sabe que, historicamente, o trabalho doméstico tem sido atribuído às mulheres negras na nossa sociedade. Então, são recorrências e sutilezas que constroem o quadro que a gente tem de recorrência de mais de 1 em cada 5 mulheres, ainda hoje no país, mulheres negras adultas, ocuparem posições de trabalho doméstico. E, mais do que isso, eu acho que esse cenário, esse caso, essa situação, esse episódio, mostra como o gênero, a raça, e não apenas o gênero, impacta a socialização dentro das famílias. E não apenas a socialização, como o entendimento do eu, a formação do eu, da subjetividade e a inserção no mundo. Então, se nós vamos falar de cidadania, se nós vamos falar de acesso a direitos, se nós vamos falar de combate à violência, nós temos que pensar no nível anterior ainda, de formação mesmo dos sujeitos, dos homens e mulheres, e que ele é racializado e atribui lugares diferentes para sujeitos de cores diferentes e raças diferentes. A outra questão que apareceu com bastante força foi a questão da cor das mulheres.
a cor dos filhos e filhas dentro da situação de violência doméstica. E uma sociedade multirracial como a nossa, é muito comum que os filhos nasçam mais claros ou mais escuros do que se espera. E o que eu encontrei, já existe a violência, muitas vezes, o que os parceiros alegam, mesmo sem indício algum, é infidelidade ou um questionamento da virtude feminina, e isso serve como motivo de violência. E o que nós pudemos notar, o que eu pude notar nesse caso é que a cor dos filhos e filhas influencia nisso. Então, se nós temos num caso específico, a gente tinha um filho, uma mulher negra, um homem mais escuro do que ela, o filho nasceu um pouco mais claro do que o pai imaginou que ele deveria ter nascido. E essa mulher era, então, considerada, a família dele questionava a fidelidade dela, a sexualidade dela. Então, a cor dos filhos ou filhas pode servir como um elemento de controle da sexualidade da mulher e se reverter, então, em um quadro de violência, a ponto de se passar uma vida inteira, até que o menino, em algum momento, fizesse um exame de paternidade, mas, até então, essa mulher sofreu violência por conta da cor do filho. Ou, então, quando o filho... famílias primas com cores semelhantes e fenótipos semelhantes, os filhos nascem um mais claro, outro mais escuro, e isso serve de motivo de comentários entre família. Então, é uma violência também à mulher, é um elemento a mais de questionamento da sua virtude sexual, que a gente sabe que serve muitas vezes como motivo da violência, que não foi ainda envolvido ou mais explorado pela bibliografia pelos estudos ou pelas ações em torno da violência doméstica. A outra questão que nós temos é quanto à cor dos parceiros. Então, em uma situação muito específica, que eu gostaria de narrar também, a Manuela, essa minha entrevistada, ela sofreu diversas situações de racismo dentro da família. Então, o pai era mais claro, atribuía tarefas domésticas somente a ela e também a ofendia racialmente. Inclusive, ofendia a mãe, nunca ofendeu a mãe dela, que era também mais escura, mas ele xingava a menina. Então, ele falava para a menina, para a Manuela, falava para a mãe da Manuela, essa sua neguinha. Então, por mais que não houvesse uma recusa em se envolver com uma mulher mais escura, existe uma violência racial em relação aos filhos e filhas, que constitui uma violência indireta à mãe também, porque a mãe também é mais escura. Então, outro tipo de violência que a gente ainda não foi capaz de detectar como sociedade. A questão e sem contar que tem uma ofensa constante, quando mesmo um homem mais claro ou mais escuro, quando envolvido como uma mulher uma mulher negra, existe a possibilidade de que a questão nós tivemos em muitos estudos o envolvimento afetivo, a relação afetiva, o casamento, constitui um indicador de que não existe racismo. Isso precisa ser questionado, porque não necessariamente porque existe uma ligação afetiva, um casamento, deixam de haver dinâmicas racializadas. Muito pelo contrário. Elas podem, inclusive, ser reforçadas. O que eu tento mostrar, então, é que pode permanecer um ideal de feminilidade que é branco, um ideal de branquitude conjugado ao ideal do que é a mulher ideal. Quem é essa mulher que serve para ser esposa? Eu posso me casar com uma mulher negra, mas quem é a mulher que, de fato, representa o modelo de mulher na nossa sociedade? É uma mulher branca. Não apenas esteticamente, como também em questão de outros atributos morais, intelectuais, enfim. Então, no caso da Manuela, ela ainda se casa com um homem mais escuro do que ela, possivelmente para fugir das ofensas raciais e de toda a situação que ela tinha passado de racismo com o pai. E o que acontece é que o relacionamento é entremeado por diversos tipos de violência. E, em um determinado momento, o marido diz para ela que estava com ela porque queria, mas que ele podia se livrar dela, porque ele tinha mulheres brancas que o desejavam e que ele tinha, nessa situação, um caso com uma mulher branca. Então, esse é um tipo de violência, é um tipo de humilhação, porque vai justamente na condição racial da mulher. Ela falando, você é menos mulher e eu tenho acesso a mulheres brancas. O acesso sexual a uma mulher branca determina para ele, reequilibra ali as forças do casamento. Então, o que eu busco dizer com a análise dessa situação é como nós temos as hierarquias de gênero e raça
e não apenas as hierarquias baseadas no gênero dentro das relações. Se as violências são constituídas a partir das hierarquias, então a questão racial também perpassa as situações de violência. Inclusive, nesse momento em que ele joga a questão, mas eu tenho acesso, eu tenho um caso como uma mulher branca, para reverter ali uma questão, ela o ofende racialmente, inclusive, e diz para ele, você é negro, não sei o que, mas se eu quisesse, eu poderia estar com uma mulher branca. Então, gênero e raça estão ali se interpelando o tempo todo, de uma forma que não pode ser desconectada. Então, não adianta a gente falar assim, existe a situação de violência doméstica e, dentro da violência doméstica, existe ali uma situação específica de raça. Não. A gente tem que entender que a questão racial, ela participa de todas as relações na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade racializada e racista, e, por isso, as dinâmicas raciais estão presentes em todos os momentos, inclusive nas relações afetivas e sexuais e nas relações de violência que se estabelecem nesse âmbito. O que eu coloco, então, é que a hierarquia entre a posição masculina e feminina ela nunca é estática. E ela pode ser relativizada sempre pela pertença racial, o que culmina, geralmente, em relações violentas ou em situações violentas para as mulheres negras. Foram poucos os casos em que houve ofensas raciais explícitas, mas, quando ela existiu, veio surpreendentemente de pessoas politizadas e educadas. Por isso que eu sempre digo que, para mim, o racismo não é uma questão de educação apenas, porque, se fosse assim, a universidade seria o espaço mais democrático e menos racista, e a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, no caso, a Emília, uma das informantes, uma mulher negra, ativista do movimento negro, em determinado momento, o que o companheiro lhe diz é que ele sabia que ele já tinha praticado uma série de violências contra ela, e uma mais foi essa. Né? Ele disse que sabia que não deveria ter se casado com uma mulher negra, que os homens dizem isso, porque mulheres negras são vagabundas, são prostitutas, ou seja, não são as mulheres virtuosas. Eu discuto, então, qual é a propriedade quando a discussão feminista ou a discussão sobre gênero que fala de um feminino casto, esse feminino casto, virtuoso, ele não está, a princípio, associado à negritude. Nós, mulheres negras, não somos vistas como... Nós não podemos perder a nossa virtude, porque nós não temos essa virtude já não é atribuída a nós. Nós somos sempre hipersexualizadas ou associadas à lubricidade, e como se fossem sempre ressaltados os atributos eróticos, a princípio. Então, nós temos aí uma diferença em relação às mulheres brancas muito grande, porque se tem, para as mulheres brancas, a questão da vigilância dessa virtude, que se converte muitas vezes em violência, essa ausência de virtude ela já está pressuposta para as mulheres negras. Então, essa violência já é dada de cara. Isso torna as relações muito mais cruas. Já existe dentro da relação um elemento de desigualdade ainda mais forte. E a outra questão que eu gostaria de levantar também é a recorrência de algumas ofensas específicas para as mulheres pardas e pretas. Eu trato como mulheres negras, em geral, como o movimento negro já tem feito, as políticas públicas já têm feito, agrupando pretas e pardas, mas existem, ainda assim, algumas dificuldades, algumas divergências, algumas diferenças que eu acho que são importantes de ser ressaltadas. De fato, quanto mais escuras, mais discriminadas, ainda mais num país como o nosso, em que a gente vive, o racismo alimenta um ideal de branqueamento, alimenta e se constituiu dessa forma historicamente, alimentando o ideal de embranquecimento. Então, quanto mais próximo do polo da branquitude, menos discriminado, ainda que discriminados. Acho que a gente tem que, mas eu acho que é importante a gente pautar essas diferenças. Uma questão que apareceu muito nitidamente foi a questão do controle e vigilância da sexualidade. Para as pardas, que são, então, associadas às mulatas, esse controle foi muito mais efetivo. Então, assim, eu tinha diversos casos que a mulher não podia sair desacompanhada, em que ela era ofendida pelo parceiro se estivesse conversando com outro homem. E aí eu me surpreendi, porque, para as mulheres pretas que eu entrevistei, essa vigilância não era tão constante, pelo menos ali no meu grupo entrevistados.
E aí eu levanto essa possibilidade de que as mulheres pretas também, elas são as que estão dentro da nossa bibliografia, dentro do histórico de formação de nação, as pardas têm o lugar de mulata, que é justamente a questão da sexualidade. Agora, as mulheres pretas estão excluídas dessa história no nosso país, justamente porque a negritude, quanto a negritude mais escura, o que se tenta ainda nesse ideal racista é apagar essa negritude mais evidente. Então, nós temos um ideal feminino que é ou pardo, nesse ideal de mulata, ou um ideal estético da branquitude, que seria a mulher virtuosa e legitimamente bonita. E nós temos as mulheres pretas que não estão inscritas dentro desse registro e que muitas vezes são entendidas, a princípio, como feias e como repulsivas. Claro que, a partir do momento em que outros homens se interessavam por essas mulheres, os seus companheiros passavam a exercer um controle mais acirrado do seu ir e vir. Mas, a princípio, isso tinha uma diferença. A outra questão central que eu gostaria de destacar e que foi também muito nítida para as mulheres pretas é a questão do trabalho. Em toda a bibliografia sobre violência doméstica, o que se encontra é a virtude associada à sexualidade. E eu encontrei, na própria fala das mulheres pretas, elas mesmas e os seus companheiros associam a virtude feminina ao trabalho. Então, são mulheres que se espera que trabalhem. Isso não acontece para as mulheres pardas. As mulheres pardas sempre trabalhavam, a maior parte delas, mas como um complemento, como uma ajuda, e em situações específicas, elas saíam do mercado de trabalho e voltavam. As mulheres pretas, não. Todas as mulheres pretas que eu entrevistei tinham uma inserção no mercado de trabalho. Eu digo, a gente sabe como é que é a inserção no mercado de trabalho para as mulheres pretas, o que é, inclusive, muito injusto. Mas a nossa história como mulheres negras, e principalmente as mulheres pretas, sempre foi de trabalho. A gente não tem esse trabalho, a entrada feminina no mercado de trabalho tida como uma conquista, e é, de fato, uma conquista, mas nós temos que situar essas experiências, porque as mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, e essa pesquisa me mostrou como o trabalho faz parte da identidade, inclusive da identidade feminina das mulheres negras. Então, nós não podemos falar que o trabalho, quando as análises feministas às vezes colocam o trabalho quase como se tivesse, a princípio, associado a um mundo masculino e depois partisse como uma conquista das mulheres. No caso das mulheres negras, isso é diferente. Inclusive, para as pessoas que se relacionam com elas, a ponto de quando algumas mulheres pretas falavam que não queriam trabalhar ou não iam mais trabalhar, os companheiros as agrediam. Tem um caso, para mim, que foi muito revelador, e depois ele se repetiu com outros, casos em que homens brancos se relacionavam, e negros também, com mulheres pretas, e essas mulheres trabalhavam, e eles paravam de trabalhar assim que começavam a se relacionar com elas. E foi tão recorrente isso, e aí, em determinado momento, eu estava lendo um livro, né, da bibliografia, e eu me deparei com uma passagem do Cortiço, em que conta a história da Bertoleza e do João Romão, que era um português. Inclusive, o Gilberto Freire diz que as mulheres pretas ajudavam os imigrantes pobres a enriquecerem. E ele faz exatamente isso com ela. Ele a engana, inclusive, e enriquece com o seu trabalho. E quando eu olhei isso e olhei para a situação que eu estava analisando, que era uma mulher preta com um homem branco, que ela diz que não vai mais sustentar ele, e ele bate nela, e depois isso foi aparecendo em outras situações, em nenhum momento nós temos esses homens, esses companheiros, eles não precisam falar para elas que, como elas são pretas, elas têm que sustentar eles. Mas isso acontece. E quando elas não agem de acordo com essa expectativa, elas sofrem violência. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas para falar, e eu poderia falar disso uma manhã inteira, mas eu acho que eu apresentei já, em linhas gerais, algumas questões do meu trabalho. Eu gostaria de ressaltar apenas uma questão, que, para não ficar também só no aspecto negativo. Como as mulheres pretas sempre estiveram inseridas no trabalho, sempre se responsabilizaram pela própria subsistência dos seus filhos, das suas famílias, em algumas situações, essas mulheres tinham mais condições de sair da situação de violência. Porque a casa era delas, a renda era delas, então colocar esse homem para fora era também mais fácil. Não significa dizer que, então, as mulheres pretas sofrem menos violência, isso seria uma crueldade,
ou que elas já têm, a princípio, melhores condições de enfrentar a violência. Muito pelo contrário, isso vem, às vezes, a partir de uma percepção do racismo institucional e de saber que as instituições não vão resolver os seus problemas, que as famílias negras já são vistas como desordenadas, essa denúncia na delegacia possivelmente é dificultada por essa questão. Mas, enfim, a questão é indicar que existem outras dinâmicas e que essas dinâmicas ainda não estão contempladas. Como elas não estão contempladas, as nossas políticas não têm sido capazes de disponibilizar um vocabulário ou um olhar crítico às próprias mulheres negras que sofrem violência, principalmente quando essa violência está pautada na questão racial. Se essas mulheres não... Nós, como sociedade, governo e como militantes pelo fim da violência, ainda não fomos capazes de criar instrumentos para percepção e para o combate da questão racial, da violência racial dentro dos relacionamentos. E eu acho que, ainda que não se tenha vastos estudos ou vastas ligações entre a violência racial e o maior homicídio, por exemplo, das mulheres negras, para mim, não existe como essas formas... Não tem como pensar que essas formas de violência não estejam conectadas. Nós precisamos ainda avançar muito nesse sentido, precisamos ainda verificar por que as nossas políticas públicas têm funcionado, de combate à violência, especificamente, no caso dos homicídios, por que elas têm funcionado para mulheres brancas e sido mais perversa para as mulheres negras. Porque o que nós percebemos no mapa da violência, por exemplo, nos dados do SUS, os dados de homicídio, é que quanto mais... a partir de 2000, nós temos uma redução nos homicídios de mulheres brancas e um aumento nos homicídios de mulheres negras. Então, quando se diz que está aumentando a morte de mulheres, eu acho que isso precisa ser situado. Está aumentando a morte de mulheres negras. E nós precisamos investigar por quê. Enquanto a gente não olhar para enquanto não reconhecemos nossa sociedade como uma sociedade racista, é impossível até que a gente perceba que isso está acontecendo. Então, eu espero que a minha fala tenha sido produtiva nesse sentido, de alertar para a existência de um fenômeno que a gente tem constantemente tem sido constantemente invisibilizado, inclusive pelas características do racismo no nosso país, e que é uma questão de máxima urgência se pensamos na questão da cidadania, na questão do acesso aos direitos, da participação popular, ou seja, de uma democracia de fato. É isso. Obrigada.